Hoje eu vou falar um pouco também da psicanálise e educação. Educação e psicanálise influenciam na pedagogia. Estão diretamente conectados à educação e psicanálise. Vamos falar sobre a psicanálise que modificou a nossa concepção de indivíduo, propondo um sujeito dividido em ego e de superego. Além disso, veremos como princípio da realidade uma chave para pensarmos a relação entre educação e psicanálise. Pode-se dizer de forma geral que a psicanálise é a teoria da alma, que é empregada especialmente para tratamento em casos de neurose e psicose. Diferentes áreas do saber recebem influência da psicanálise, inclusive a educação e a pedagogia. A psicanálise consiste fundamentalmente na interpretação de um psicanalista dos conteúdos do inconsciente, das ações de produções imaginárias de uma pessoa e com base nas associações livres e na transferência de animal racional a fruto do inconsciente. O principal marco da psicanálise foi a descoberta do inconsciente, pois até o homem era visto como um animal racional, como um pensamento racional. A partir da psicanálise, o homem passa a ser visto como sujeito do inconsciente, sobre o qual não tem controle. O consciente é comandado pelo recalque, que é uma espécie de defesa. No trabalho com a psicanálise, Freud passou a utilizar a fala da pessoa com desequilíbrio psíquico e escuta do psicanalista. Ele descobriu os desejos, fantasias e sonhos reprimidos se perdem na mente. Quando não retornam ao consciente, pode vir em forma de sintomas indesejados. A psiquiatria é para o tratamento dos transtornos do comportamento. Por isso, quando a pessoa segue para o atendimento clínico, é estimulada a verbalizar tudo que vinha à sua mente ao psicanalista, que vai ouvir e intervir somente se necessário, buscando trazer os desejos reprimidos a partir da associação livre. As contribuições de Freud tiveram enorme impacto posterior para o reconhecimento da psiquiatria como uma disciplina voltada ao tratamento de transtornos do comportamento humano. Além disso, os problemas relacionados à mente eram considerados de cunho moral e espiritual. O fundamento da teoria psicanalítica. São dois os fundamentos básicos da teoria psicanalítica. Os processos psíquicos, em sua maioria inconsciente, consciente é dominado por tendências sexuais libido, e a contribuição da psicanálise para o comportamento humano se relaciona às forças inconscientes que motivam esse comportamento. A estrutura da personalidade. Outro ponto importante da teoria freudiana é a personalidade tem uma estrutura que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Propõe três partes: id, centro do libido, domínio por excelência do inconsciente, dos desejos, traumas e pulsões, ego, um elemento mais consciente e executivo da personalidade, nossa memória atenta e de curto prazo, e superego, centro da consciência e da moralidade, pois incorpora as normas de limitação da família e da sociedade. Há quem defenda a psicanálise, colocando em discussão a contribuição da psicanálise para o comportamento humano, surge a psicologia do cognitivo comportamental e a neurociência. Elas questionam os conceitos psicanalísticos como nos anos iniciais da criação da psicanálise, e afirmam que os conceitos freudianos parecem estar ultrapassados. Mas há quem defende de forma incontestável as ideias de Freud, considerando a essência da psicanálise correta e inquestionável. Alguns reconhecem a influência da psicanálise na promoção do tratamento das doenças mentais por meio da interpretação. Ela conduz o paciente a identificar as origens do seu problema, dando os primeiros passos para a cura. Além da conservação, outro fenômeno é a transferência do sentimento do paciente para o seu analista. A influência da psicanálise na educação. Freud, através da psicanálise, exerceu forte influência nas correntes de ciência como a arte e filosofia, mas não é possível desconsiderar as objeções que os psicólogos, filósofos, psiquiatras e outros fazem com relação à forma como ele apresenta seus conceitos. Ele apresenta seus conceitos como eles se fossem verdades absolutas, e não como hipóteses ou instrumentos de explicação, que pode ser ultrapassado com a evolução da ciência. Enfim, até hoje, diversos transtornos psíquicos continuam a ter eficácia com o tratamento psicanalítico, apoiando pessoas a ficarem em paz consigo mesmo ou como complemento ao tratamento de outras doenças. A influência da psicanálise na educação. No consciente, a contribuição da psicanálise na educação é possível afirmar que é possível que possibilitar melhor compreensão por parte dos educadores sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente por meio da transferência. Podemos dizer que o professor é objeto de transferência e está ligado principalmente à imagem do pai, mas também pode estabelecer conforme a imagem da mãe, do irmão ou seja, de outras pessoas que são estimadas e respeitadas. Os benefícios da aproximação da psicanálise com a educação. A educação faz com que a criança se conforme com a realidade, que desestimula que possa a se relacionar com a sexualidade. A finalidade da educação é garantir o princípio da realidade, permitir que ela seja submetida ao princípio do prazer. A passagem da satisfação das pulsões para um universo simbólico. A entrada desse universo simbólico para a criança se dá por meio da linguagem, pela mediação das palavras. Quando a psicanálise coloca a linguagem como algo, um marco do ser humano, possibilita a aproximação com questões da educação, principalmente a importância que o professor deve dar à criança que diz o que vai ser dito a essa criança. A psicanálise pode contribuir para a formação do educador. A escola e a pedagogia muitas vezes repetem situações da família, onde o desejo de aprender do aluno se depara com o desejo do professor, que por sua vez está ligado ao ideal pedagógico, imposto pelo próprio educador.
o aluno se encontra numa relação de poder sujeita a um desejo inconsciente do professor, que pode chegar a ser um bloqueador. A psicanálise pode vir a contribuir para a formação do profissional de educação. Ela irá permitir que o professor crie práticas pedagógicas que atendam suas necessidades e as dos alunos, como sujeitos do desenvolvimento. Conclusão. Enfim, as contribuições de Freud com a psicanálise para a ciência são indiscutíveis e repercutem até os dias atuais. Essa influência em educação psicanálise modificou a forma de conceber o sujeito que aprende e o sujeito que ensina, renovando pesquisas e conceitos da pedagogia. Então, Freud contribuiu muito para a educação, porque ele passou a dizer para a educação que o ser não é um ser só racional. Existe o inconsciente do ser que pode estar reprimido alguma trauma que pode prejudicar o aprendizado da criança. E através da psicanálise que a criança vai falar realmente o que ela está sentindo e o que é esse medo, a angústia, a ansiedade está prejudicando o aprendizado da criança. Então, é isso que Freud contribui para a psicanálise contribui para a educação. É entender o ser humano, que ele é um ser não só racional, um ser irracional, que tem seus desejos, tem suas pulsões, tem sua vontade, que tem que ser respeitada por educador para que ele possa entender como essa criança vai chegar ao aprendizado melhor e de forma mais sadia, de forma mais consciente do que ela está querendo realmente para o aprendizado do professor para essa criança. Então, a educação tem muito a aprender com a psicanálise na escuta, de observar o comportamento da criança, de observar o que a criança está sentindo, para que ela possa definitivamente entender como melhorar esse aprendizado da criança.